Pode ser a igreja. Amém. Pode ser os irmãos que estão nos assistindo. Poder sentar, meus irmãos. Um abraço, a paz do Senhor para o Cleito, nossa irmã Ceiça, lá no Piauí. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos. Saudade de vocês, fazendo falta. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Hoje nós vamos ler a sexta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre. Filadélfia, eu falei. Vamos lá? É Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeu, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, como guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Glória a Deus. Essa carta à igreja de Filadélfia é a sexta carta que Jesus dá para João escrever
e levar até os seus irmãos de cada igreja. E essa, em especial, é uma das igrejas que o Senhor tem uma palavra poderosa para esta igreja, e nós podemos ver que esta igreja, ela recebe de Jesus uma palavra de confiança, uma palavra de perseverança e uma palavra de certeza, porque a palavra que o Senhor dá para esta igreja é: eu sei as tuas obras e que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O tema central dessa mensagem, se fôssemos pregar acerca do conteúdo desse contexto, nós não dava tempo pregar acerca desse versículo, porque aqui dava para a gente pregar uma mensagem extraordinariamente boa, mas nós queremos falar da sua totalidade, então nós não vamos se apegar ou parar um pouco no versículo em que eu acabei de ler, mas esta é a mensagem que Jesus dirige a esta igreja, e você percebe que Jesus, ele dá uma palavra de conforto, de consolo e de confiança para a igreja, e a confirmação de que esta igreja está trilhando pela vereda, pelo caminho certo. E nós percebemos isto quando Jesus diz: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela é o que nos sustenta na presença de Deus, na vontade de Deus e no querer de Deus. E nós percebemos que poucos da igreja da atualidade gostam dessa coisa tão gostosa que é a palavra. Não é verdade, irmãos? E vai chegar o dia que vão querer ouvir uma palavra dessa natureza e não vai poder. Vai chegar o dia da gente querer ouvir uma mensagem que nos traga a recordação, a santidade, a pureza, a beleza de Deus, e nós não vamos ter, porque a gente vê que as pessoas, a igreja de hoje, ela não quer ouvir palavra, ela quer ouvir promessas, ela quer ouvir que Deus está derramando as bênçãos, que Deus está dando bênção. As pessoas hoje querem ouvir barulho, querem ouvir alguém rodopiando na igreja, pulando, saltando, quando na verdade quem faz todas essas coisas com excelência é a palavra. E nós precisamos amar a palavra, e parece que quanto mais o pregador, o pastor, o vaso de Deus prega acerca desse assunto, as pessoas parecem que fogem. Não é verdade? Então, a igreja que estava em Filadélfia, dois nomes parecidos, e eu fico trocando aqui, irmãos. Nós podemos observar que entre as 7 igrejas que
o Senhor direciona essas cartas, nós podemos observar que duas igrejas se destacam. Duas igrejas são contadas e citadas por Jesus e que não diretamente não vê críticas sobre elas. Uma delas é a igreja de Esmina e a outra é Filadélfia, essa que nós estamos estudando hoje. São igrejas que recebem uma palavra de conforto, uma palavra de perseverança e uma palavra de certeza de que estão andando pelo caminho certo. A igreja de Filadélfia era uma igreja privilegiada, porque ela estava localizada em um ponto estratégico do país, da antiga Frígia, e foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, há cerca de 140 anos antes de Cristo. Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão e assim dando origem ao nome da cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal. A igreja, ou o nome da cidade Filadélfia, significa amor fraternal. Então, veja que significado interessante para esta igreja e veja a origem da igreja, veja o comportamento dessa igreja, veja a conduta cristã da igreja, uma igreja que está firme, está constante, firmada e baseada na palavra que recebeu dos apóstolos e que está debaixo de uma confiança em uma promessa que Jesus fez para toda a igreja. A região produzia, irmãos, uva, e o povo especialmente honrava o Dionísio, o deus grego do vinho, né? A cidade servia como base, localizada num vale, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Você vê, a Filadélfia ficava entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. Porque, veja bem, irmãos, a igreja daquela época, ela não tinha nome de Assembleia de Deus, ela não tinha nome de Primitiva da Fé, não tinha esse nome. Então, o nome que é dirigido a cada igreja é o nome da cidade. Então, porque, na verdade, a igreja, se você for ver no contexto, e se você for pegar a interpretação nessa plenitude da palavra, você vai ver que Jesus ele se refere à igreja, à cidade. Só que dentro da cidade, chamada Filadélfia, e dentro da igreja chamada Filadélfia, tinha um povo escolhido, um povo abençoado, um povo salvo, um povo remido. Haja vista que você percebe que Jesus diz assim, no versículo 9, eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás. E isso aqui é algo que não se pode pregar e aplicar na igreja da atualidade. Por quê? Porque é uma falta talvez de sabedoria ou de ética cristã dizer que dentro da igreja existe uma classe de pessoas
que não são de Deus, mas são discípulos do Satanás. São pessoas do cão. São agentes do inimigo. Porque a expressão da palavra é essa. Né? Aqui, Jesus diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma revelação tremenda aqui no texto. E não é uma revelação. Desceu agora a revelação desse versículo. A primeira impressão que a gente tem do versículo, e é notado pelo leitor, pelo quem está lendo, para quem está ouvindo, olha o que a expressão vai dizer. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te... O Senhor está falando isso para quem? Para a igreja. Ou para o anjo da igreja. Então, a entender que esses que não são, ou que dizem que são, mas não são, o Senhor está dizendo: eu vou fazer eles vir prostrar diante de você. E ainda diz assim: que adorem prostrado aos teus. Ou seja, esses vão vir e vão se prostrar diante dos pés da igreja e vai adorar. Né? Não quer dizer que Jesus vai pegar um grupo de pessoas e vai trazer aqui e adorar para a gente. Não. Essa revelação é para o futuro. Isso aqui ainda vai acontecer. Porque quando Jesus pegar a igreja e levar para o céu, e quando ele voltar, todos vão se dobrar diante de quem? De Jesus. Mas quem vai estar com Jesus? A igreja. Aí Jesus está dizendo: eu vou perceber e eu vou dar para a minha igreja esse privilégio. Eles vão ter que se dobrar diante de vocês e adorar. Glória a Jesus. Só que não está adorando a gente, a igreja, está adorando a Ele. Aleluia. Amém, irmãos? Porque tem até gente que distorce e começa a pregar e diz: mas não se preocupa não, porque esses que estão de pé, vai vir, vai adorar diante de você. Não. Nem os anjos querem saber desse negócio de adoração. Nem os anjos. Mas Jesus está dizendo para a igreja: vocês estão firmes, vocês tendo pouca força, não negastes o meu nome, não negastes a minha palavra. Eu vou fazer com que os de Satanás, aqueles que são da sinagoga do diabo, eles venham e se prostrem diante dos vossos pés e o adorem. Glória a teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Filadélfia é uma igreja abençoada por Jesus. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo. As regiões de Lídia e Frígia foi localizado no Vale do Caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo, pelo imperador, e reconstruída. Não, peraí, deixa eu ver que a letrinha pequena, meus negócios aqui tá.
ela foi destruída pelo terremoto e em 17 depois de Cristo foi reconstruída. Amém? Então a igreja de Filadélfia ela foi construída, ela foi reconstruída a cidade logo depois de 17 depois de Cristo pelo imperador Tibério, e em alguns momentos da sua história a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Flávia. Brevemente foi chamada de Vespasiano. Foi também chamada de Flávia, nome de uma mulher dele, e a forma de menina de um dos nomes dela. Atualmente a cidade de Alacim fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Ou seja, a cidade da atualidade hoje não é mais Filadélfia, é Alacém. Não sei como é que lê isso aqui, deve ser nome em inglês, hebraico, não sei o que, não sei ler esse negócio. Então, aí nós temos um relato acerca dessa igreja, dessa cidade que na época ela tinha sido destruída pelo terremoto, e em 17 depois de Jesus ela foi construída, e em 17 depois de 17 aí nós temos aí a história da igreja que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, e dada a evangelização constitui-se uma igreja que leva o nome da cidade também. E aí nós vemos um relato bíblico acerca do que Jesus fala da igreja. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem aqui para nós. Esse negócio aqui é esquisito. Não, vou esquecer isso aqui, que isso aqui não está dando certo. Vamos para a Bíblia, vamos. Então vamos lá. Então nós percebemos aqui a grandeza de Jesus, o cuidado de Jesus para com a igreja dele e o amor dele também. Meus irmãos, vamos nos atentar. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui é um negócio que a gente precisa ter pelo menos uma visão mais ampla para poder ler e não ficar gaguejando, não gosto de ficar lendo as coisas tudo errado. Eu estou vendo com óculos, mas você vai lendo e acaba trocando as letras, trocando os nomes e fica muito esquisito. Então vamos lá. Esta igreja de Filadélfia é uma igreja que recebe também uma carta como as demais igrejas, e entre todas as 7 nós vemos que a Esmirna e também esta igreja, por nome de Filadélfia, são as únicas igrejas que não recebem uma palavra de rejeição, uma palavra de julgamento ou até mesmo de repreensão, mas ela recebe um elogio, digamos assim, de Jesus. Jesus, ele diz para o evangelista: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Irmãos, é interessante que para cada igreja, Jesus ele se apresenta de uma forma, ou se declarando de alguma forma, diferente uma da outra. Vocês já perceberam? Aqui ele diz o que é santo, o que é verdadeiro. Irmãos, se nós pararmos para meditar na pessoa de Deus e começarmos a desejar
essa pessoa de Deus para a nossa vida começa a mudar. Porque a gente vê, e eu com o meu pouco conhecimento e o meu pouco estudo, eu entendo muito bem a palavra, eu entendo muito bem a pessoa do nosso Deus, mas às vezes eu não tenho como explicar para os irmãos o que eu sinto, o que eu aprendo com Deus, e ainda nem consigo viver o que eu vejo que dá para viver quando se aprende quem é a pessoa de Deus. Por quê? Porque nós vivemos em um contexto aonde tudo está sendo relativizado, aonde tudo está sendo desmoralizado, aonde tudo está sendo invertido. Para quê? Para se agradar a um e para se confrontar a outros. Mas quando eu olho para esse contexto, olha o que Deus diz. Diz o que é santo. Isto diz o que é santo. E o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. Aleluia. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Glória a Jesus. Então, nós podemos observar e podemos tomar posse dessa mensagem, dessa palavra, da seguinte maneira. Como eu já disse aqui em outras terça-feira, quando nós temos esta compreensão da palavra, quando nós temos esta certeza do que está escrito no contexto e na Bíblia Sagrada, nós pegamos isso e fazemos disso uma realidade na nossa vida. E quando nós fizermos isto realidade para a nossa vida, irmãos, nós não teremos derrota. Nós não teremos frustrações. Ainda que não teremos todas as vitórias que esperamos ter. Ainda que não consigamos todos os objetivos que nós queremos e que achamos que para nós é um objetivo, mesmo assim, nós teremos certeza de que o que nós cremos é superior àquilo que eu acho. É superior àquilo que eu achava que seria bom para mim. E Deus traça outro plano, outro projeto e nos dá algo muito maior do que o que a gente está pensando. Glória a Jesus. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é verdadeiro, Ele não mente. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou verdadeiro, comigo não tem mentira. E o que eu vou falar é verdade. Creia nisso. Glória a Deus. Eu tenho a chave de Davi. Eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa interessante. Eu vou falar isso aqui. Quando Deus nos faz uma promessa e quando Ele nos abre uma porta, ainda que esta porta, assim, claramente ela tenha se fechado, mas ela não está fechada. Porque não é a porta que se fecha. Sabe o que às vezes se fecha? É a nossa mente. O que se fecha muitas das vezes é as nossas atitudes diante da situação. Sabe o que se fecha muitas das vezes? É o nosso coração, para não receber e não entender a vontade de Deus. É verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrei em uma empresa em 2013, Aviação Cometa, e eu fechei a porta. Eu quis sair da porta. Em 2015 eu saí e fiquei pronto, agora não tem mais jeito. E a gente ouve pregações e pregações, sabe? Essas pregações
de autoajuda, é uma mensagem de autoajuda, ao mesmo tempo, ela também tem os seus pontos que encerra tudo para você. Ou você pega aquilo ali que eu estou passando para você, ou por contrário, você nunca mais terá aquela oportunidade. Irmãos, a palavra de Deus não é limitada. A vontade de Deus não é limitada. Nós somos limitados, passamos por processo, mas Deus sempre vai trazer você ao ponto que Ele quer, porque Ele é Deus. E o que eu acho lindo é que Deus traz uma vez, traz duas, traz três. Enquanto tiver tempo e fogo de vida, Ele está dando oportunidade para nós. Mas tem gente que vai se prostrar e vai adorar, aleluia, mas não vai ter a recompensa. Porque Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade, e ela nunca abre o coração para Deus. E bati na porta, pedi a Deus, Jesus me coloca de volta, me coloca de volta, me coloca de volta. Bati na porta várias vezes. Aqui você não entra mais. Enquanto a gente estiver por aqui, enquanto você, entendeu? Muita gente lá disse, não tem mais jeito para você não. Aqui na Comenta, não trabalha mais não. Eu disse, então tá bom. Eu não vou mais insistir, papai. Deixa esse negócio para lá. Chega. Entrei na 1001, fiquei 2 anos, vi a pandemia, e aí me expurgaram de lá, por causa do vírus. E eu não estava nem, entendeu? Quando, de repente, eu me encontro com um ex-funcionário de lá, que trabalhou 20 anos, saiu, e aí voltou para lá, e aí disse assim, você está trabalhando? Eu disse, estou trabalhando avulso aí, estou fazendo uns bicos aí. Ele disse, você me manda um currículo aí pelo WhatsApp, e aí, manda aí. Mandei o currículo para ele, e ele entregou o currículo lá, me chamaram, e eu estou lá. Vai fazer agora dia 17, 5 meses que eu estou lá, dando glória ao nome de Jesus. Hoje mesmo foi um dia que eu estava lá, e um dia bem corrido, bem atarefado, e eu cansado, eu fui trabalhar hoje cansado, porque eu trabalhei ontem o dia todo na Uber, e aí inventei de fazer umas artes aí na Uber. Aí fui hoje moído trabalhar, moído, mas, irmãos, com glória. Eu cheguei tão cansado ali, tão assim, mas sabe quando vem uma brisa do céu e invade o seu coração, e você começa a trabalhar e você está com uma disposição, meu Jesus, o Senhor está me ajudando aqui. Aleluia, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho um negócio aqui, e eu trabalhei o dia todo, irmão, fui almoçar em casa, eu estou tão cansado, mas fui trabalhar, e agora de tarde foi que foi puxado, mas eu trabalhei o tempo todo correndo, pulava as escadas, subia a escada correndo, só coisa gostosa. Por quê? Porque quando Deus faz a promessa, Ele capacita, Ele dá graça, Ele nos dá fortaleza, porque Ele é a nossa força. Mas nesse exato momento tem gente sentado no sofá assistindo que não deve, aleluia, devia estar aqui no culto e não está, adorando a Deus, ouvindo a palavra. Por causa de quê? Porque ainda não creu, ainda não tomou posse da palavra de Deus. Ainda não tem Deus no coração. Pastor, isso não é muito forte. Não, não é forte não, é a verdade, porque Jesus está dizendo aqui. Glória a Jesus, aleluia. A igreja de Filadélfia, ele diz, eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Jesus, tremendo. E sabe o que é gostoso, irmãos? Que quando a gente faz a obra de Deus, é Ele que conhece. Aleluia. Agora, quando a gente vê alguém dizendo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, Jesus vai dizer o que para essa pessoa? Faz para quem? Olha que coisa linda. A pessoa trabalha na igreja, trabalhando, orando, buscando, evangelizando. Aí Jesus vem e diz assim, eu sei as tuas obras. Glória a Jesus, aleluia. E sei também. E pus diante de ti uma porta aberta. E ninguém pode
tendo pouca força, pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Irmãos, que coisa, que porta é essa? Que porta aberta é essa? Que porta é essa? Qual é a porta que Jesus nos abriu? A porta do céu, irmão. Jesus nos abriu a porta do céu. Jesus, na verdade, irmãos, a porta que Jesus é muito bonzinho, né? Jesus é muito maravilhoso, porque na verdade ele não abriu uma porta, ele escancarou, irmãos. Jesus aqui está falando do véu que foi rasgado de alto a baixo. A porta que ele abriu era a porta que nos separava do Santo dos Santos. A porta foi aberta, o véu foi rasgado e nós temos agora livre acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, e não temos quem possa fechar. Alguém pode te expulsar da igreja, alguém pode não te dar oportunidade na igreja, alguém pode fazer o que quiser com você na igreja, mas eu quero ver alguém fechar essa porta aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ver alguém tirar da tua vida a presença de Deus. Eu quero ver alguém pode riscar o teu nome do livro do hall de membros da igreja. Eu quero ver alguém riscar o nome da mão de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, que tipo de crente nós somos nos dias de hoje? Uns crentes mufinos, uns crentes meninos, uns crentes fracos de Bíblia. Que qualquer coisa, por causa de qualquer coisa, faz cara feia, não quer mais vir no culto, já muda, Irmãos, quanto mais cara feia faz para mim, mais culto eu gosto de ir, mais vontade eu tenho de estar no culto. Quanto mais querem me matar, mais vontade de viver eu tenho, e Jesus me dá força e graça para viver, porque eu não vivo à custa de ser ninguém, você não vive à custa de ser ninguém, é Ele quem cuida da igreja. Não, mas as mensagens hoje tem que ser as mensagens centradas na retórica, da homilética, da exegésica e não sei de que, de tanta hésia, mas o nome de Jesus Cristo é que tem poder, o nome de Jesus Cristo é que sustenta a crente de pé, é o nome de Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda você ouvir de Jesus. Ednema, eu sei as tuas obras. Que coisa linda! Irmão José, Jesus dizendo, eu sei as tuas obras. Hã? E diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém fecha, viu? Se alguém não te quer aqui, em outro lugar alguém te quer. Se alguém não te quer em outro lugar, aqui alguém te quer. E outra, irmãos, que lugar? Ó, Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. o crente, aonde ele estiver, Jesus está com ele e tem contato com ele 24 horas, irmãos. Eu estou vivendo um milagre. Hoje eu vivi um milagre. Oh, glória. Meu Deus do céu, eu estou, entendeu? Todo moído, todo cansado, uma disposição assim no corpo. Jesus, certo que quando eu chegar em casa eu vou poder ir para o culto, porque cansado do jeito que eu estava fisicamente. Ô carne velha, irmão, essa carne velha ela tem que obedecer o céu. Aleluia. Essa porqueira, irmãos, ela só chama a gente para miséria, para fracasso, para o pecado, para o adultério, para a prostituição. Mas essa carne velha, na minha vida, ela vai ter que dar lugar, aleluia, ela vai ter que ser veículo do Espírito, ela vai ter que ser veículo da presença de Deus, aleluia, porque para viver na terra eu preciso dela, mas para viver adorando a Deus e exaltando o nome dele. Aleluia. Aí tem um monte de crente aí que está usando o corpo para usar, para carregar picanha, né? Para fazer veículo de picanha.
Aí Jesus diz: tendo pouca força, guardastes a minha e não negastes o meu? Irmãos, é a palavra. Crente que não tem palavra de Deus, irmão, não tem vida em si mesmo. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não guarda, é como um homem que levantou uma casa sobre a areia. Está vivendo da emoção, do momento. Na proporção do pentecostalismo, daquele movimento, a pessoa constrói uma família. A pessoa constrói um ministério pessoal, acreditando que está fazendo a coisa certa. O primeiro processo para provar se verdadeiramente é ou não é, cai, tomba. Vai família para o espaço, vai ministério para caixa-prego. E cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus? Tem que estar firmado na palavra. Aleluia. Tem que estar alicerçado na palavra. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um ministério, tenho, aleluia, mas nada disso vai garantir a minha família e o meu ministério se não for pela palavra. Glória a Jesus, aleluia. Porque tem um monte por aí que diz que ele não é, mas está exercendo, está fazendo, mas não tem ministério, não tem família, está uma vida que só Jesus na causa para resolver, porque Jesus entra na causa para resolver, e nós precisamos dar crédito a essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Outro detalhe, irmãos. Jesus sabe que a gente não tem força. Jesus sabe que a gente não tem braço de aço, braço de ferro. Jesus sabe que a nossa força não é nossa, mas, como já disse aqui, vem dele. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, como eu entendo tudo que vamos fazer, temos que convidá-lo. Glória a Jesus. Todos que vamos nos envolvermos, temos que convidar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Até para se relacionar com a esposa, tem que chamar Jesus. Ô Silvio, pastor, que diacho é isso? Chama Jesus. Leito sem mácula. Sem mácula. Sem mancha, sem ruga. Oh, meu Deus do céu, me ajuda a pegar. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tendo pouca força. Irmãos, coisa linda é a minha força. Não sei onde tem, não existe. Eu não tenho força. Se eu fosse servir a Deus pelas minhas forças, se eu fosse ser fiel a Deus pelo meu caráter de ser fiel a Deus, eu só consigo porque eu creio na palavra. Eu só consigo porque eu me deleito nele. Eu só consigo porque eu convidei ele, o Espírito Santo, para me ajudar. Glória a Jesus. Não dá, como eu disse aqui outro dia, não dá para ser fiel a ninguém se não for por ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque até a gente, irmão, se trai, a gente mesmo. Tem até um ditado por aí, né? Que fulano não confia nem na sombra dele. Você sabe o que é isso? A pessoa não confiar nem na sua sombra é algo extraordinário. Então isso é verdade. O ser humano, irmãos, ele foi desconfigurado, e para nós termos uma vida agradável, uma vida de bondade e de certeza de vitória, é só em Jesus. Glória a Deus. É entregando a Jesus. Veja o que o salmista disse no Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo
parar. Então entregar a Ele, irmãos, é deixar no governo dEle, no comando dEle, e a estratégia dEle, tudo dEle, e a gente só faz o que Ele quer que a gente faça. Glória a Deus, glória a Deus. É muito lindo. Isso. Então, há um monte de gente achando que tem força, né? Haja vista que fizeram força agora, a igreja com a força. Vamos fazer, vamos vencer, vamos derrotar o inimigo, vamos votar, né? E vamos deixar tudo. Irmã, a força da igreja é Cristo. Glória a Deus. Se esta mesma igreja, ao invés de querer lutar com as ferramentas do inimigo, ou com as ferramentas naturais do homem, tivesse usado as ferramentas que foi dado a ela, aleluia, nada disso estaria acontecendo hoje. Sabe por quê? Porque a igreja na direção do eterno, a igreja na direção do Cristo vivo, aleluia, ela não perde batalha, ela não é desavisada, e tudo que acontece na terra, a igreja é a primeira a ter notícia do céu, porque o céu tem responsabilidade com ela, mas a gente não vê a responsabilidade dela para com ele nos dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já fui até bloqueado no meu Facebook já, por causa dessas coisas nojentas que estão acontecendo lá fora. Tem problema não, a lacração está lacrando tudo, não tem problema não, não tem problema não. Vai se dobrar, viu? Vai se dobrar diante dele. E a gente vai estar presente, tá bom? Não tem problema. Vocês podem matar a carne, né? Lacração pode matar, pode matar. Jesus até permite. E a Bíblia diz, tá? Quem quiser matar um crente, tu está fazendo um favor para Deus, mas e tu? Vai fazer o que da tua? Miserável. Essa mensagem é próxima, vai vir. A mensagem, a igrejinha lá de Cezinha, de papai. Glória. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Já está dando hora de parar? Então, igreja, nós precisamos entender que o nosso Deus ainda é o mesmo. A igreja está muito carnuda, amém, irmãos? A igreja de hoje é muito materialista, amém? A igreja hoje ela quer andar de SUV, quer andar de Land Rover, quer andar de Corolla. Eu quero um. Jesus vai me dar um, vai. Ele vai me dar esse privilégio de andar numa Ferrari daquela, num negócio assim. Mas isso tudo, irmãos, não é o principal. Eu vou ter tudo isso porque Ele me prometeu que me daria, então Ele vai me dar, não é porque eu quero material, é porque eu creio no que Ele me prometeu lá do alto. Eu creio, eu primo pelo aquilo que é do alto, porque o que é da terra vai ficar na terra. O material vai ficar, mas tem gente primando mais os materiais, mais as coisas terrenas, até os governos estão querendo tomar, até o governo, né? Mas Jesus, Ele não deu o governo, Ele deu o reino. Aleluia. Irmão, como é que eu vou deixar um reino por causa de um governo? Como é que eu vou deixar um reino por causa de 4 anos de mandato? Como é que eu vou deixar um título de aleluia? Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz, embaixador do céu, embaixador do Evangelho, embaixador de Cristo na terra. Glória a Jesus. Os irmãos sabem a importância do embaixador? Já pensou? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é o cara. Todo mundo dos Estados Unidos chega diante do embaixador brasileiro e presta continência. Por quê? Está ali a representação. É como se o país estivesse ali. A igreja, olha, oh, glória, revelação. Glória a Jesus. A igreja na terra é um Deus dizendo assim, o céu está na terra, porque a igreja representa o céu, a igreja está lá representando, existe no céu, a igreja está na terra dizendo, existe o autor da salvação, a igreja! Glória a Jesus. Aí estão trocando o que é espiritual pelo momento que passa, que voa, aleluia, e olha o que está
isso aqui, palavra. Palavra, se apegar à palavra, atrair de volta a presença da palavra, porque a palavra escrita é apenas escrita, mas ela tem o poder de se presenciar pessoalmente na nossa vida, porque a palavra é Jesus. O Espírito Santo é a representação da pessoa de Jesus, e ele é vivo, ele se manifesta no crente, ele tem a sua presença no crente. Então a palavra de Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. fizeram, irmãos, uma bagunça. Isso é lindo, Senhor. É uma banalização que fizeram. Uma escrachação que fizeram com Deus e com a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra, eu estou sentindo aqui algo, aleluia. Oh, glória. A palavra, irmãos, a palavra de Deus ela é algo terrível, a palavra aqui. Aleluia. Quem está na palavra, irmão, sabe o que a palavra é capaz. Oh, glória, eu estou na palavra e eu sinto a palavra, eu sinto Jesus, eu sinto o poder de Jesus na minha vida, aleluia, e esse poder, irmãos, vai começar a ser expelido da minha vida para a vida de outras pessoas. Pastor, você está se idolatrando, entenda como quiser, irmão, mas eu sinto ele. Quando a Bíblia diz que a gente sente, a gente vive ele, aleluia. Quem passar por perto vai ser, aleluia, vai ser tocado. Quem passar por perto vai ser contagiado. Glória a Deus. Oh, Senhor. Glória a Deus. Já vista que os discípulos passavam, e por onde os discípulos passavam, irmãos, aconteciam as coisas. Eu vou dizer para vocês, eu estou passando na empresa e as coisas estão acontecendo. Irmãos do céu, ninguém me conhece lá, ninguém tem meu filho lá. Irmãos, tem uma situação que eu nunca vi aquela pessoa dentro da empresa, nunca vi. Trabalha à noite, e quando a gente está chegando de manhã, ela está saindo. Mas eu nunca vi tanto ódio numa pessoa para com a sua vida que você nunca viu na pessoa. Eu olhei assim, o Espírito Santo falou, eu disse, não, Jesus, sabe, desse... Eu disse, pode olhar, olha. Irmãos, a mulher olhou assim para mim, uma senhora, trabalhando na limpeza dos homens à noite. Mas, irmão, ela fez uma cara de longe para mim. E fez assim. Ele me conhece, santa. Falei, gente, e essa mulher aí, não pensa? Aí ela falou assim, ela é assim. Ela não se mistura muito, não. Ela não é assim. Não se misturar uma coisa, irmão, mas odiar, porque você, irmão, quem é espiritual vê as coisas, não tem jeito, sabe? Eu disse, o sangue de Jesus. É uma coisa, meu Deus. Ódio. Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, é a palavra. Eu recebi uma promessa de Jesus. Tem coisa que Deus dá no dom, amém, irmãos? Ele dá o dom para fulano. Então, e o Senhor já me disse como é que vai ser o mistério. Sabe? É assim, com a palavra. Palavra aqui e a palavra aqui. A palavra aqui e a palavra aqui. Tipo, quando você estiver vivendo isso aqui, aí no corpo, aí eu faço o que a Bíblia diz que faz. Eu disse, Jesus, que mistério é esse? Quando você chegar nesse nível, aí você vai ver as coisas acontecer. É como uma pessoa, irmãos, a pessoa que se consagra para Satanás.
É aquilo que eu preguei alguns dias aqui, sem saber muito como dizer, mas hoje eu já consigo dizer melhor. É como você, a santidade de Deus. Ele diz, eu sou santo. Por que Deus é santo? Por que Deus é santo? Deus se consagra para ser santo? Deus se separa do pecado para ser santo? Ele é santo por causa de quê? Da verdade. Eu sou verdadeiro. Glória a Deus. Então, santidade não se trata de busca, de separação, entendeu? Eu vou ficar 40 dias para me ser santo. Não. Você vai ficar 40 dias para se revestir. E eu digo para vocês com convicção que você se reveste em 40 dias com o coração cheio de mágoa. Você fica revestido. Você atrai um poder para você por conta da busca. Só que você tem esse poder, mas você não é salvo por causa desse poder. Você fica cheio da unção, cheio da revelação, cheio do manto, porque tem pessoas que recebem o dom, mas elas não são salvas. Jesus disse, você disse que fez isso, fez aquilo, mas eu não te conheço. Por quê? Porque dentro do coração tem raízes de amargura, dentro do coração tem adultério, dentro do coração tem mentira, enganou um monte de gente com dom, defraudou, como o moço de Eliseu, né? Eliseu disse, eu quero saber de seus presentes não, pode ir para lá. Quem fez o milagre em você foi Deus, não foi eu não. Eu mandei tu dar 7 mergulhos. Se tu não fosse dar 7 mergulhos, tu ia ficar curado. Tu fosse, fez e recebeu porque creu. Então eu não tenho nada a ver com isso. Foi você e Deus. Amém? Olha que exemplo de quem é cristão de verdade. Aí o cara chega na igreja, eu não cobro para pregar, mas sabe a situação da gente no dia de hoje, né? A gente vive assim, tal, já fica caçando o meio de receber alguma coisa. E Jesus não se agrada nesse mistério. Sem contar com os outros que vai já sabendo. Eu só vou se for tanto. Dá para ir, mas é tanto que dá para mim ir aí. Eu vou, mas tem que ser tanto. É tanto. Tá bom? É tanto e tu fica no canto, olhando os que vão entrar no céu. O galardãozinho já está pronto. Você já recebeu. Amém, igreja? Amém. É forte, né? Então, os da sinagoga de Satanás, que dizem que é e não é, por causa disso. Por causa dessas coisas. Mas, eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, continua guardando, continua perseverando, continua nessa fidelidade que Jesus disse para a igreja, tendo pouca força não negastes o meu? Não nega. Né? Quantos estão negando o nome de Jesus por causa de uma coisinha de nada? Jesus. Até para vir num culto, a pessoa às vezes inventa uma desculpa. Está negando Jesus, sabia? Por causa de si mesma. Amém, amados? Então, eis que eu venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, não dá para pregar mais sobre isso aqui. Mas eu sei o que é isso aqui. Sem estudar teologia. Isso aqui é algo que está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. E as pessoas ficam estudando um monte de coisa e inventando um monte de história. Que aí quando chega no fim diz assim, mas a gente não sabe se é verdade, se isso é isso assim, se é uma interpretação de a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é clara. Né? A cidade do meu Deus. Quem é a cidade do meu Deus? Que desce do céu. Quem é? É a igreja. Então, coluna. O que é coluna? Porque a coluna vai ser aqueles que vão governar com Cristo a igreja. A nação, a terra. Né? Então, farei coluna no templo do meu Deus. No templo. Aonde vai ser esse templo? Na terra. O mundo vai ser o templo. E aí, nós que somos aqueles, na verdade, que são os fiéis, que não negaram o nome, que não se venderam ao mercantil religioso,
que não deram as suas riquezas espirituais pelas riquezas materiais, esses serão coluna. Eu não vou explicar isso aqui, porque não dá mais tempo, mas essas colunas são pessoas que serão erguidas, levantadas, nomeadas por Jesus para poder governar o povo de Deus na terra. E aonde que vai ser isso? Na terra. Que tempo vai ser esse? No milênio. Todas essas palavras são para esse momento específico. Amém, igreja? Amém. E pós-milênio vai acontecer outras coisas maravilhosas. E pós outras coisas maravilhosas, viveremos eternamente na terra. E que terra é essa? Naquela terra que ele fez lá no princípio, deu para Adão, e Adão bombeou, perdeu a bênção. Deus vai fazer tudo de volta e vai dar tudo para nós de novo, tudo bonitinho como era. A gente vai ter todo o domínio de novo sobre o leão, sobre as feras, sobre os bichos do campo. Tudo, vai ser tudo igual ao princípio. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar aguardando essa promessa, sabendo de que ela vai se cumprir na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nós vamos louvar o hino 400 da harpa. Isa, eu quero agradecer os internautas que nos assistem, ou que verão essa live em alguns momentos ou alguns dias daqui para frente. Nos despedimos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E recebam esta palavra, porque ela é de Deus e ela é de graça.